Paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira para compartilhar a palavra do Senhor e meditarmos nela. E o texto que eu gostaria de dividir com vocês hoje está em Efésios, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo diz assim para a igreja que estava em Éfeso: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Tremendo esse texto do apóstolo Paulo, onde ele deixa tão claro, tão transparente quem nós somos e quem nós éramos. E o assunto que eu gostaria de tratar hoje com vocês é um assunto tão recorrente e um assunto que eu vejo as pessoas tão equivocadamente falarem sobre a salvação. E eu vejo tantos pastores, tantas igrejas ensinando os cristãos, inclusive eu fui ensinada assim, que a salvação, ela se perde. Cuidado, irmão, senão você vai perder a salvação. Cuidado, irmã, com essa atitude você vai perder a sua salvação. Olha, nesse caminho que você tá, você vai perder a salvação. Como se a salvação fosse algo que nós estivéssemos conquistando ou tivéssemos conquistado através do nosso esforço, ou através das nossas boas obras, ou através do nosso comportamento adequado. Confundem a santificação com a salvação. Eles confundem a palavra santificação, sem a qual ninguém verá Deus, e ao caminhar, do cristão como deve ser, dia após dia, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, rejeitar os ímpetos da sua carne, rejeitar exatamente o que o apóstolo Paulo fala aqui, que nós estávamos exatamente nesse caminho da desobediência, inclinados pela nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sob o domínio do príncipe da potestade do ar, quer dizer, totalmente influenciados de uma forma maligna a nos curvar diante dos desejos da carne e do pensamento, sendo dominados e perdidos, totalmente escravos disso, dominados, perdidos, estando refém das nossas inclinações. Mas o versículo 4 fala que Deus, a atitude, o start, a intenção, o desejo veio daquele que é soberano. A atitude inicial, a decisão veio daquele contra qual ninguém tem poder, que foi Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quem é que pode contra esse amor?
Quem é que pode resistir a esse amor? Ou quem é que tem poder acima desse? De decidir resolver por um fim nesse mal por conta do tamanho amor com que nos amou. De entregar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como é que eu sou salvo? Como é que eu obtenho a tal famosa salvação, pastora Thalita? É cumprindo uma lista, é cumprindo uma série de rituais, é não deixando de dizimar, é não deixando de ofertar, é não deixando de ir à igreja, é fazendo com que a minha mente esteja dominada, é fazendo com que minhas mãos não pequem, né? Meu coração não deseje. Seria ideal se você conseguisse fazer tudo isso, mas vou te dizer, você é um ser humano e vou te informar. Muito provável que você caia, é muito provável que você peque, é muito provável que você não consiga refrear tudo isso. Mas se você crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você crer que Ele morreu na cruz no seu lugar, se você crer que o preço foi pago por Ele, se você crer que Tetelestai está consumado, que Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades, pecados e enfermidades estavam sobre Ele, e que, portanto, nada poderá nos separar do amor de Cristo, você é salvo em Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e é mediante a fé nele, mediante a fé em Cristo Jesus. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Não é de obras. Porque se fosse através de obras, né? Os homens estariam sempre se jactando e falando, olha, eu conquistei a minha salvação através disso, disso e disso, porque eu sou nisso, nisso e nisso muito bom, e porque eu refreio a minha mente, porque eu faço isso na igreja, porque eu coopero para isso. É uma presunção humana tão grande achar que pode, de alguma forma, salvar-se, e uma presunção maior ainda achar que pode perder a salvação e querer crucificar Cristo mais uma vez. Hebreus 6 fala sobre isso. Fala, olha, não só eles negam, como eles querem crucificar novamente. Então, meu amado, não existe isso de ora sou salvo e ora perco a minha salvação. Isso, perder a salvação, tem dúvida de salvação, acha que perde a salvação, quem nunca foi salvo, quem nunca teve certeza da sua salvação, porque só ganha e perde quem acha que pode salvar-se. Eu não posso ganhar e nem perder algo que eu recebi gratuitamente. Eu fui salva porque Deus escolheu me salvar. Porque Deus, Ele escolheu salvar a humanidade entregando o seu Filho unigênito porque Ele muito nos amou. E se você foi muito amado por Deus, você já entendeu isso? E o Senhor Jesus já é o teu Senhor e Salvador. E se Ele é o teu Senhor e Salvador, ninguém pode te arrebatar das mãos dEle. Ninguém. Nem altura, nem profundidade, nada, nem angústia, nem o presente, nem o porvir, nada poderá te arrebatar das mãos dEle. Só você mesmo. Só você pode. Se você falar, eu não creio nessa graça. Eu não creio em Jesus como meu Salvador. Ele não é o galardoador da minha alma, ele não é o Senhor da minha vida. Eu creio na Maria, eu creio no Pedro, eu creio no João, eu creio no Zé, eu creio em mais um monte. Então eu vou te dizer, querido, você tá mais do que enrolado. Você tá realmente estrangulado, porque você tem um problemão para resolver. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse um chama Jesus Cristo, e só Ele é o Salvador. Se Ele for o teu Salvador e mais ninguém, você pode deitar e descansar seguro. Mas eu erro, Thalita,
peco, eu vacilo, hora ou outra. Isso é um problema de todos nós humanos e que nós estamos aqui exatamente para desenvolver a salvação. Essa é a instrução que nós temos para desenvolver a salvação, que é o amadurecimento, que é a cognição disso, que é, olha, refrear os meus desejos, tentar o quanto menos errar, tentar dominar os meus ímpetos, tentar ser o mais semelhante a Cristo possível. Mas dizer que eu perdi minha salvação porque eu pequei, é eu pegar tudo que Jesus fez na cruz, é eu pegar a decisão de Deus em me amar e entregar o seu filho e falar, vocês estão sendo resumidos aos meus caprichos, aos meus erros. Que se eu pecar, eu ponho tudo a perder e eu tenho que crucificar Jesus novamente para garantir o meu bom desempenho. Então, aqui quando o apóstolo Paulo fala, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus quer que andemos alinhados a ele, reprisando aquilo que Jesus fez no caminhar dele. Mas salvar só ele pode. E ele o fez na cruz, portanto, está mais do que consumado tetelestai. Pastor, então de onde é que saiu essa conversa de ganha salvação, perde salvação? Ora eu sou salvo, ora eu não sou salvo. Essa conversa saiu de crente, essa conversa saiu de dentro da igreja, essa conversa saiu de mentes manipuladoras. Por quê? Exatamente porque as pessoas, elas pecam, né? Elas caem, elas se sentem extremamente culpadas tantas vezes pelos seus tombos na vida. E sempre tem aqueles manipuladores, sempre tem aqueles que querem, de alguma forma, se sair bem diante do erro do outro. E precisam manipular esses outros, precisam estar no controle da situação. Tem gente que gosta de estar controlada e outros que gostam de controlar. E esses que gostam de exercer controle começaram a manipular essas cabeças para dizer, olha, você vai perder a salvação, você perdeu a salvação. Agora você precisa fazer outras tantas coisas para que você seja salvo. E aí começou uma manipulação dentro da igreja, para que a pessoa nunca possa se sentir apta a caminhar livremente com a cabeça altiva e se sentir livre para adorar o Senhor. Se sentir livre para caminhar no Senhor, porque pessoas livres incomodam, porque pessoas livres são perigosas, pessoas livres podem ir embora e a igreja não pode conviver com isso. Muitas igrejas... eu não digo isso na totalidade, né? Muitas igrejas, elas formam pessoas livres para formar outros tantos livres e glorificar o reino e o reino crescer. Mas outras precisam manipular os cativos e os cativos não conseguem perceber que cativos estão. Então, essa conversa nasceu de dentro da igreja, infelizmente. Mas hoje, no nome de Jesus, que esse vídeo chegue até você. E se você estava cativo dessa conversa de ora você está salvo e ora você não está, que essa conversa nunca mais manipule o seu coração. Porque Cristo pagou um preço alto por amor à sua vida. Você é salvo, meu irmão. Se você crê que Jesus Cristo é o teu Senhor e que Ele morreu naquela cruz por te amar, você é salvo. E por mais que você caia, por mais que você erre, se dentro de você essa verdade é confessada, nada pode te separar do amor de Cristo. Durma em paz, sem esse barulho na sua cabeça e deixa aqueles que te atormentam com esse barulho ficarem com isso reverberando dentro deles. Isso não é algo para que você descanse no pecado. Ah, então eu posso rolar no pecado? Não. A palavra de Deus diz que nós devemos ser santos, porque Ele é santo. A palavra de Deus diz que nós devemos ser atalaias, luz do mundo e sal da terra. Então nós devemos nos analisar e nos refrear e nos santificar muito mais do que todos, ainda mais se temos a consciência de Cristo, que expande, que nos ilumina, que nos transforma para a glória do Pai. Não para vergonha, e sim para a glória dele.
Devemos desenvolver a salvação a ponto de que cada dia mais nos tornemos a semelhança de Cristo. A questão é que tem gente querendo aprisionar o povo de Deus com essa conversa, com esse discurso, e outros tantos querendo justificar a sua salvação através das suas obras, do seu bom comportamento. Amado, não tem bom comportamento que você possa ter que vá te justificar a sua salvação. Não há. Tudo depende da graça maravilhosa de Deus, do favor imerecido de Deus. Quem crê na pregação do Evangelho de Cristo, mediante a graça de Deus, esse é salvo. Tudo mediante a graça de Deus. Ninguém pode te arrebatar das mãos dele, porque você pertence a ele. Você pode errar, você pode pecar, você pode até se equivocar em algum entendimento bíblico. E ainda assim, você não perde a salvação. Mas se você negar essa graça, se você negar que Jesus é o teu Salvador, aí sim a coisa fica complicada. Aí sim você tem um problema, que é o texto que eu quero finalizar em Hebreus 6, que diz assim, que é impossível aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, meu amado, não tem como nós falarmos que cremos, sermos iluminados e depois negarmos essa verdade e acharmos que depois tudo bem, tá tudo certo, eu serei iluminado novamente. Porque esse é cortado. Se você negar a Jesus, não tenha dúvida que você será negado por ele diante de Deus. Mas, se você crê em Jesus, se você o confessar diante de Deus, diante dos homens, amado, ele vai confessar você até debaixo d'água. Ele vai atrás de você por onde você for. E nada e nem ninguém vai separar você dos braços dele, da proteção dele, do carinho dele, do amor dele. Então, essa palavra é para que você tenha total certeza da sua salvação. Porque aquele que tem dúvida é porque não foi salvo ainda. E isso não quer dizer que você não possa ser. Cair e levantar pertence ao homem. Tropeços pertencem ao homem, à nossa humanidade. Mas falar contra a natureza divina de Jesus e falar que a salvação não é mediante a graça, mas que ela é sim por obras, isso é uma afronta à santidade de Jesus. E aí não tem conversa. Aí não tem como ser reconciliado. Então, meu amado, no nome de Jesus, fique em paz se você já o confessou. Fique em paz se você já declarou, se você já reconheceu no seu coração que Ele é o teu Senhor e Salvador. Nada mais pode arrancá-lo de dentro de você. Ainda que venham todos esses discursos. Não, se você não andar bonitinho na caixinha, você perde. Então, ela é diante das obras e não mediante a graça. Ah, mas se você não fizer isso, você perde. Então, ela também está escorada em obras. Não é o que a palavra de Deus me diz. A palavra de Deus diz que ela é mediante a graça e não por obras, porque ela não vem de homens, ela vem de Deus sobre as nossas vidas. Ela é uma decisão que vem de cima para baixo. Ela veio de Deus para mim, ela veio de Deus para você.
Então, por mais que a sua consciência às vezes possa ficar equivocada, a sua fé, o seu coração, aquilo que o seu íntimo já confessou diante de Deus, isso não pode mudar. Isso não pode ser afetado diante dos discursos mundanos que às vezes nós ouvimos até mesmo dentro da igreja. Quantos pastores equivocados eu tenho ouvido? Muitos falando que a salvação se perde. Não perde porque eu não conquistei. Ela foi dada a mim gratuitamente através do sacrifício do meu Senhor. Então, se você recebeu, fique em paz. Só se você o negar com os teus próprios lábios. Se não, fique em paz, durma em paz, receba em paz a sua salvação e desenvolva ela durante a sua existência, através do teu caminho da santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Espero que tenha sido útil na sua vida essa palavra, que possa ter tirado qualquer dúvida da sua cabeça quanto à sua salvação. No nome de Jesus, que Deus te abençoe, que você fique em paz e que você tenha um término de semana muito mais do que abençoado. No nome de Jesus. Ósculo Santo, deixa seu comentário aqui para mim, curta o vídeo e principalmente compartilhe essa palavra no nome de Jesus. Até semana que vem, se Deus quiser.